Oi, Fran. Buenas noches. Buenas noites, tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo jóia. Fran do céu, passaram-se 8 semanas. 8 semanas, é? Oito 8 episódios. semanas, 8 episódios. Caraca. E Muito pensar que a gente ficou rápido, um né? mês antes, se a gente pensar desde quando a gente conversou, combinou, né? De fazer a série de lives. Até agora são 3 meses, né? São 3 meses. Acho que até mais Caramba, um boa. pouquinho. A gente falou quase um mês antes, né? A gente começou a falar, idealizar Então. esse projeto É, aí. caramba, passa voando, né, Sam? Passa Como muito pode, né? rápido. Esses dias a gente nem É. vê passar, É. mas tem sido E, ótimo. Mas eu acho que assim, eu pelo menos pirei, gostei. Eu acho que o que deu de repercussão junto com amigos, com instituições, pessoas que fizeram questão de participar de várias lives, né? Uma coisa que eu percebi com essas lives, assim, o horário que a gente tem feito, na verdade, às vezes é ruim porque tem gente que está fazendo alguns cursos. Uhum. E tem gente que fala, mas assim, putz, aquela hora eu não pude porque eu tava enroscado em casa aqui e tal, não sei o quê, mas me manda depois a live, né? E eu achei bem legal, bem interessante essa repercussão que deu assim, principalmente para esse pessoal que pelo menos está ligado ao terceiro setor, algumas empresas também, deu Uhum. repercussão até com gente que está na Flórida, né, Ó, que para falar beleza, que sobre. chique. Foi bem legal, foi bem legal, tá É, sendo não, bem é muito legal. legal porque, assim, além de todo o pessoal que tem acompanhado a gente aqui, né, nas segundas-feiras, tem muita gente assistindo depois as lives, né, no Instagram, no Ah, YouTube. Então, sinaliza de que está repercutindo mesmo. E tem é, pessoas que estão levando para frente, né, tem a Jane, não sei se ela já está aí online, mas ela tem assistido toda segunda-feira, ela é do voluntariado das Amarelinhas lá do Hospital Darcy Vargas, e ela aham. assiste e depois manda para a diretoria dela a live que ela assistiu, para eles Que verem o que legal. a gente falou, o que você tem trazido de conhecimento. Então é bem Aham. bacana, porque a gente sabe que está repercutindo positivamente. E, enfim, o propósito era esse desde o início, né? Contribuir aí um pouquinho mais com as organizações. E o que eu acho mais legal, assim, que de verdade, tenho conversado com algumas, e é o seguinte, quem quiser aproveitar, aproveita. Eu acho que esse é o intuito. Eu acho que a gente tem que aproveitar as pessoas que estão com interesse em querer fazer essa mudança. E uma coisa que a gente acabou de falar, já se passaram 8 semanas, né? Uhum. Imagine se a gente ficar titubeando numa instituição ou numa empresa para tomar uma decisão, quando a gente vai ver, ó, já se Passou. passaram 8 semanas. É E verdade. 8 semanas, se a gente pensar, são 2 meses de contas para pagar. Então, quer dizer, Se não fez nada, exatamente. Então, uma das coisas que a gente fala sobre prospecção, etc., é falar se você não está constantemente ativo, conversando com as pessoas, tal, às vezes demorava um ano para conseguir uma reunião. uhum. As pessoas acham que é assim, né? Eu ligo E e está tá pronta a a reunião. porta aberta. Exatamente. Às vezes um ano depois fala, caraca, eu consegui marcar a reunião com aquela empresa, graças a Deus, vamos para lá. Aí, quando você está lá, você não pode perder a oportunidade. Uhum. Então, a gente falou de 8, vou chamar até agora foram 7 itens, vamos chamar assim, né? Uhum. De captação, que a gente vai falar a sétima hoje. Então, imagina o seguinte: você tem um ano inteiro para arranjar uma reunião, que você às vezes vai ter uma reunião de 10 minutos até Oh. 1 hora, às vezes, né? Imagine se você não está meio preparado. Uhum. É, Perdeu a tem que estar oportunidade. 100% preparado, né? E o projeto, ele precisa ser constante, né? A prospecção tem que ser contínua, a preparação tem que ser contínua, ou seja, tem que estar sempre pronto para aquela É, reunião que pode mudar a realidade da instituição. É isso exatamente. aí, então vamos lá, né? A gente vai para o nosso 8º episódio. Eu acho que Ah, hoje um dos temas que eu particularmente considero muito importante, que é a prestação de aham, contas. Acho que todos os temas que a gente falou são muito importantes, cada um no seu momento, mas a prestação de contas eu entendo que é aquele momento de continuidade, né, dos parceiros, porque é através da prestação de contas que você consegue fidelizar os seus parceiros e mantê-los ativos ali nos seus projetos. Então, eu uhum, quero agradecer todo mundo que está assistindo a gente, que tem acompanhado o trabalho do Francisco.
Hoje é dia do amigo, então parabéns, meu amigo. Ah, é verdade. Verdade. Putz, parabéns pra nós, Pra né? nós, pra todos que estão Super amizade. assistindo. Nossa, que Um bom. amigo que eu aprendi a gostar e admirar muito o seu trabalho, Fran. Putz, E, enfim, recíproco. sou sua fã. Então, acho que a Legal. gente tem que começar. Vou falar para o pessoal seguir a gente lá, do Alianças do Bem também. O do Francisco Get, né? Isso. Segue lá, que o Fran tá sempre postando coisas novas também, dicas novas. E acho que hoje a gente vai entrar num tema bem interessante. E nossa, uma horinha passa muito rápido. Então, bora Voando. começar, que é pra gente aproveitar ao máximo esse último dia aí. Exatamente. Não, então uma coisa, eu acho assim, cara, a gente às vezes sempre, eu tava fazendo uma reflexão das lives, a gente sempre espera o pessoal entrar. E aí eu falo assim, poxa, mas e quem que entrou às 8 horas, né? Não, quem Vamos já entrou já tem acelerar, que né, velho? aproveitar, não vamos embora. É isso aí. É Não isso aí. perder tempo, não. É. Vamos lá, prestação de Sam, contas. prestação de contas, vamos lá. Como você mesmo disse, Sam, prestação de contas, para mim, eu sempre considerei que é o meu pré-venda. Por isso que eu falo que é o mais importante. Por que pré-venda? No momento que eu vou prestar contas para alguém, primeiro, eu chancelo o que eu prometi, né? Eu estou entregando aquilo para a pessoa. E depois, ao mesmo tempo, eu já consigo fazer uma previsão e uma prospecção futura do que eu preciso para o próximo ano ou para aquele próximo período. E normalmente, quando eu presto contas, eu estou mostrando minha eficiência, eu consigo adquirir a credibilidade. Além da credibilidade, eu consigo adquirir da pessoa a confiança, que são os 2 itens principais. Aí fica quase fácil para eu dar continuidade no meu projeto. Porque eu falo, então, agora eu estou com um projeto novo, eu queria saber se a gente consegue ajudar. Então, muitas vezes, para você ter ideia, nessa segunda parte... Vocês estão escutando bem meu som? Pra mim tá ok, tá tudo em ordem. Peraí, deixa eu ver. Eu tô escutando, mas tá vindo com eco, tá retornando para mim meu som. Pra mim tá tudo bem. Se o pessoal tiver com alguma dificuldade, manda uma mensagenzinha aí pra gente. Se tiver ruim o som, me dá um toque. Eu vou tirar o fone, porque tava vindo para mim, tá retornando o som. Joia. Acho que tá tudo bem agora. Tá tudo bem? Porque é engraçado que eu tô ouvindo do seu. Até no meu telefone eu tô ouvindo de volta. Não tem 2 canais ligados aí, não, né? Não, só o meu. Peraí, então. A Silvia falou que tá com um pouco de eco, mas tá dando pra ouvir, tá? Não tá ruim, não. Oi, tô escutando? Tá dando um pouquinho de eco, eu acho que para mim retorna. Eu tô falando e parece que eu falo e falo comigo mesmo. Não, mas estamos te ouvindo bem. Então tá, vamos lá. E uma das coisas que eu vejo é que normalmente quando você vai para uma instituição, que a gente falou no passado, a gente leva um projeto. Então, um projeto de marketing relacionado à causa, por acaso. Por exemplo, quando eu chego no caso do marketing relacionado à causa, e eu estou prestando contas do marketing relacionado à causa, de repente é o momento de eu fazer uma campanha de voluntariado. Já que eu tive sucesso num ponto, por que agora eu não falo de voluntariado? Então, a prestação de contas ela é importante para eu conseguir abrir meu leque de opções de captação. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Uma das coisas que eu queria citar, que é assim, não sei se alguém possa perguntar, mas eu vou já até falar o que aconteceu comigo, adiantar porque aconteceu comigo, que foi muito interessante. Fran, tá um pouquinho com eco mesmo agora. Acho que tenta sem o fone. Eu acho que tava melhor. Tá como se fosse um barulho metálico. Oi. Melhorou. Pra mim ele tá voltando. O som vai e volta pra mim. Não, mas acho que melhorou. Mas pra mim eu vou no meu racional, eu consigo entregar. Não tem problema. Vambora. E o que acontece, na verdade? A prestação de contas, ela é um momento de você, como eu disse, né, chancelar a efetividade da ação que você fez. Né? Esse é o principal ponto. E também para você entregar o quê? Lembra que ele falou de uma das lives que foi sobre o plano de visibilidade? É o momento de você entregar o plano de visibilidade também. Então, você vai chancelar. Então,
o que você investiu, na verdade, que a empresa investiu, você vai colocar o nome na placa, você vai colocar o nome no certificado, e assim por diante fazer a entrega. Isso é uma coisa que, assim, quando você faz toda uma ação, que às vezes demora meses, é o momento de você fazer o agradecimento e você conseguir reconquistar aquele cliente, vamos chamar assim, né? Para essa ação e para a ação futura. Para uma outra ação. Para vocês terem ideia, na verdade, a prestação de contas, uma vez, eu tive eu falar de governo, pra vocês terem ideia, né? Que é esse case que eu queria colocar uma vez, que é um case muito interessante para vocês entenderem. Eu estive em Brasília e uma das coisas que eles queriam fazer em Brasília há muito tempo era conseguir primeiro alcançar o faturamento, que na época era mais ou menos uns 6, 7 milhões. E quando a gente alcançou, naquele momento a gente começou a prestar contas, né? E quando a gente foi prestar contas, a primeira coisa que a gente fez é dividir por estado, né? O quanto estava sendo atendido, o que representava. Então, na verdade, na região Nordeste, né? O Ceará, se eu não me engano, na época, era coisa de 40% que a gente recebia de crianças e assim por diante. Nossa. E uma das coisas que a gente queria fazer na época era prestar contas de quanto a gente tinha recebido, o que aquilo tinha ajudado e também o quanto de criança de cada região a gente estava recebendo. Quando eu cheguei, e um dos caras que era importante para a gente, que ele era presidente da Frente Parlamentar de Saúde, era o Darcísio Perondi, deputado do Darcísio Perondi. E em Rio Grande do Sul representava 1% para a gente. Bem pouquinho, né? E ele, na época, aportava para a gente mais ou menos uns 100 mil reais. Fui prestar contas para ele e prestei conta para ele também. Nesse momento que eu prestei contas para o Rio Grande do Sul, que foi para o Darcísio Perondi, ele chegou e olhou e falou: parabéns, que legal que vocês bateram a meta, tudo. E 100 mil reais perto de 7 milhões não é tanta diferença assim. Só que na época eu estava conversando com o Rodrigo, na época que estava junto comigo lá dentro de Brasília. E quando a gente estava conversando, qual era a nossa ideia? Era não precisar captar tanto mais, mas até reduzir por parlamentar e aumentar o número de estados que participavam da gente. Por quê? Era importante esse reconhecimento nacional. Né? Então, poxa, eu tenho parlamentar que me ajuda lá de Minas Gerais, eu tenho gente que me ajuda de Porto Alegre, eu tenho um cara que me ajuda de Rondônia, e assim por diante. Porque isso mostrava o quanto que a instituição atendia nacionalmente. Isso é importante. A abrangência, tá? Né, também. A abrangência. Fran, acho que é melhor colocar o fone. Jura? O som tá instável. Vamos tentar de novo, vai. Vamos lá. Tá difícil de ouvir, pessoal. Voltou o som? Voltou, acho que agora tá melhor. Vamos lá. E uma das coisas que a gente fez lá em Brasília, na época, quando foi prestar contas para o Darcísio Perondi olhou, agradeceu, elogiou. Só que o grande fator foi que... A Silvia que está falando que está instável ainda? Não, agora tá melhor. Não sei, Silvia, tá melhor? Dá um toque aí. Para mim melhorou bem. E uma das coisas que a gente fez, na verdade, perdão, voltando lá. O Darcísio Perondi deu, na verdade, o aval pra gente, o aporte de 100 mil. E ele falou, a partir do ano que vem eu não vou ajudar mais. Uou. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, agora que vocês alcançaram o patamar que vocês queriam, para mim, 100 mil reais, na verdade não é tanto, para vocês também não, perto de 7 milhões. Só que vocês me dão um problema tão grande, por quê? Eu tenho que ficar justificando aqui no meu estado, por que eu mando 100 mil reais para vocês e não mando para o Rio Grande do Sul? Sendo que Rio Grande do Sul representa, pelo que você mostrou, 1% da população que vai para a instituição. Sandra, eu voltei no avião, assim, você não tem noção. Eu falei, gente, tudo que eu falo sobre prestação de contas, etc., como é que eu falei, eu prestei contas e acabei perdendo o parceiro. Né? Voltei para o GRAAC, entrei no hospital. Nessa aqui, quando eu entrei no hospital, eu cheguei, estava ali isolado, e aí eu vejo um médico passar, né, um dos médicos top lá do GRAAC. E aí ele me sentiu isolado. Ele falou, o que foi, Francisco? Aí eu expliquei a situação para ele.
Aí eu perguntei, né? Aproveitei e perguntei. Falei, doutor, me fala uma coisa. Por que que vem tão pouca criança do Rio Grande do Sul? Aí ele falou, olha, nos últimos anos vieram mais... Nesse último ano veio 5 crianças. Mas são casos que, por exemplo, são só os casos que eles chamam, né? Os mais cabeludos que vêm para cá. E aí, por quê? O Rio Grande do Sul tem um potencial muito grande de parlamentares. Não, e outros, os caras... Parlamentares não. Eles têm médicos de qualidade. Então, o que acontece? Quando passa por lá, é porque realmente o caso é muito complexo. E aí tem que ser atendido com a gente. Isso são raros, são poucas crianças que vêm para cá. Mas são crianças que se tornam cara para o GRAAC. A hora que ele falou isso, Sandra, você falou, tá aí. Eu larguei ele correndo. Você falou, tá aí. Eu larguei e falei, tchau, 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 tchau. Eu fui lá pro financeiro. Cheguei no financeiro e falei, pode levantar as crianças do GRAAC que vieram do Sul, só que, em vez de fazer por quantidade de criança, eu quero saber por valor. Sabe o que aconteceu? Rio Grande do Sul se tornou o segundo lugar de maior gasto dentro do hospital. Exatamente. Entendi. Pra você ter ideia, a gente recebia muita criança do Ceará, etc., mas como a qualidade lá de médico é inferior ainda de outros lugares, acaba vindo muita criança por precisar de necessidade básica. Ainda no básico. No caso do Rio Grande do Sul, tinha criança que podia ficar 3 meses lá e custava R$2 milhões em 3 meses. Quer dizer, então, quando você faz por criança, o orçamento é diferente. Completamente. Na viagem seguinte eu levei, fiz uma reunião com ele de volta e coloquei lá de novo a prestação de contas, só que o Rio Grande do Sul era segundo lugar e não o último. Aí ele chegou e falou, que maracutaia que você fez? Que mudança é essa aí no relatório? Exatamente. O que acontece? Isso daí, ele chegou, quando ele viu esse dado, ele pediu para a assessora dele ligar para a pessoa de imprensa que estava causando na cabeça dele, porque falava assim, como é que você, um parlamentar nosso, manda para São Paulo? Como é que manda? E pediu uma entrevista com ela. E é óbvio que a mulher que estava caindo em cima dele, né, como se fosse urubu em carniça, aceitou. E nessa foi quando ele começou a conversar, eu à noite voltei pro hotel, fiz uma defesa sobre aquilo, explicando, tinha os relatórios todos de quanto custava a criança pelo SUS pra gente, tudo tal. Tudo transparente, estava tudo ali. Ele ao vivo, quando ele fez, ele falou para a pessoa, concordou com ela que realmente ele deveria falar como é que a gente manda esse recurso para São Paulo. Só que o que eu não concordo com você, não que eu não deveria mandar, mas é que eu mando muito pouco. E aí ele começou a mandar mais no ano seguinte. O que acontece? Isso foi uma prestação de contas eficiente. Por quê? Você percebe? Na verdade, o fato não era a prestação de contas, mas a forma de prestar contas para ele, né? Porque a prestação de contas tem que ser específica para cada parceiro. Né? Isso que tá. Esse é o maior exemplo. Sam, é o maior exemplo que assim, não adianta eu chegava pro Rotary e prestar uma contas para ele, tipo, atendi 50 mil crianças, 3 mil atendimentos. Aí você, tá bom, mas e aí? Mas de repente eu falo, não, o equipamento que você me ajudou, ele me fez o quê? Atender tanto, reduzir atender tantas crianças a mais, diminuir o custo, o tempo de tratamento dessa criança em dias para tanto. Quer dizer, faz muito mais sentido. E eu te entrego a mais, que são as outras prestações. Mas a prestação de contas que eu preciso que você escute, eu tenho que jogar em primeiro plano. Na frente. Senão, eu tenho a possibilidade de perder você. Como a gente chegou a perder, entre aspas, o Darcísio Perondi lá atrás. Porque o que acontece? A forma de prestação de contas eu usei linear. Ou seja, a mesma prestação para todo mundo, né? Para o Ceará, se ela ia me questionar, ele ia falar, não, cara, vamos mandar mais recurso. Né? Você pegar a Bahia, ia mandar mais recurso. Minas Gerais, ia mandar mais recurso pra gente. Mas Rio Grande do Sul, se ele falou, cara, para eu mandar 100 mil reais, eu tenho que ficar escutando a mídia inteira em cima de mim. Agora, se vocês já captaram 7 milhões e agora vocês vão 6 milhões e 900, pede para alguém, você me ajuda e eu te ajudo, entendeu? Só que para mim, eu ia perder a chancela do RS, que era do Rio Grande do Sul, e eu não queria ter perdido, né? Isso para mim custava, assim, muito mais do que 100 mil reais. Porque quando você olha lá, todos os estados listados, isso dá uma credibilidade pra gente, que me abre porta para outros. E até para outras empresas, né, privadas também, porque você mostra uma abrangência nacional.
Exatamente. Então, quando eu quero dizer isso, olha o ciclo, para você ter ideia, quando a gente fala ciclo de prestação de contas. Primeiro, eu vou prestar contas de uma maneira geral, mas pontual com aquele parceiro, que é exatamente o que ele precisa escutar. E detalhe, eu falei de todas as chancelas, concorda? A partir do momento que eu tenho todas as chancelas e presto contas para outra pessoa que vê todas as chancelas, ele me traz novos parceiros. Porque imagina, eu não tinha Rio de Janeiro. Aí o cara que é do Rio de Janeiro vê minha prestação de contas e vê que tem Rio de Janeiro lá. Ele fala, poxa, eu quero ajudar. É como a gente fez, por exemplo, na época, quando a gente listou as empresas no relatório. E a gente fez uns que a gente chamava de badges, que são selos. Então, aquela pessoa que ajudava com produto, ele estava lá caracterizado com produto, comprou algum produto da instituição. Aquele que ajudou com o incentivo, tinha o leãozinho. Aquele que ajudou com um ticket ou com uma campanha, ele tinha um símbolo da campanha. E assim por diante. O que era legal? Quando eu prestava contas para uma empresa, por exemplo, banco, o Santander via que o Itaú tinha mais selos do que ele. Ele falava, cara, por que ele tem aquele selo ali? Eu quero também. Eu também quero. Isso é prestação de contas. Legal. Quando você presta de contas, você não presta contas de uma linha só, você presta contas num geral. Porque aí você abre o seu leque para frente. Ou seja, então, você presta conta e prospecta ao mesmo tempo, né? É o pré-venda. É o pré-venda. Entendeu? Maravilha. Então, o grande fator, Sam, a prestação de contas ela não pode ser um negócio como é feito hoje em dia. Eu faço um relatório simples e mando. Às vezes você vai ver que é só um fluxo financeiro. E na boa, Sam, fluxo financeiro você é obrigado a ter. Você não está me prestando conta, você está mais do que obrigação de ter um. E se eu quiser acessar, né? Exatamente. E se eu quiser acessar, tem que estar lá disponível. Agora, prestação de contas é você colocar desde a raiz, né? Desde a sua origem, o que você alcançou durante esse período de ano, nesse ano, o que você colocou para dentro, e aí no momento você ser muito... eu lembro que quando a gente falava de prestação de contas dentro do GRAC, a gente mexia com todas as áreas, porque a gente conversava com médicos para falar sobre protocolos que tinham sido feitos, o que tinha sido, né, trabalhado dentro de cada área, seja na área de psicologia, seja na área de escola, seja na área de formação de profissionais. Para quê? Você colocar cada um num setor, só que detalhe, eu pegava aquele setor que tinha, por exemplo, de pesquisa, eu pegava, listava quem eram as empresas que estavam ligadas à pesquisa e prestava contas relativas à pesquisa para eles. E o restante eu entregava mais. Entendeu? Então, tipo, o relatório ele só muda... A ordem. Assim, exatamente. A ordem de apresentação. Exatamente. De acordo com o meu parceiro, né? Exatamente. Então você tem que pensar, a prestação de contas é uma coisa tão importante que se você passa linear, o cara fala, beleza, você já comprou equipamento, valeu, toca. Aí você não tem mais o cara. Só que quando você fala, olha, eu comprei equipamento, mas agora olha aqui, eu tenho ajuda para essas campanhas, eu já tenho essas empresas que estão me ajudando, eu quero falar, pô, eu quero aí também. Por quê? Pô, eu sou da área de moda e tem 3 caras de moda aí. O cara tem 10 selinhos e eu só tenho um. Como que eu faço para alcançar ele? Como é que... Exatamente. Legal. Então, a prestação de contas, ela é essencial, por isso que até pra gente... Você vê, a gente fez as 8 lives, né? Eu até fiz questão da gente falar de prestação de contas no último momento. Por quê? A gente está falando de 8 lives, a gente está falando aí uma média, né? Entre de 20 a 30 pessoas, chegamos até a bater 90 pessoas aí num período. Mas tem uma coisa que a gente está falando, desses poucos contatos que a gente teve, que para mim são essenciais, nunca existe pouco. Por exemplo, eu vejo o pessoal da Orquídea que está aqui o tempo inteiro. Todos, em todas com a gente, né? Uma das coisas que a gente vê assim, eu olho pessoas, instituições como eles, é só colocar na prática, porque ela tem tudo que uma instituição precisa, que é se esforçar para aprender e querer colocar em prática. Muitas vezes, o aprender e colocar em prática tem uma ponte grande aí. Mas, o que é muito legal? Você vê, a gente acabou de falar no começo da live. 8 semanas se passaram, 2 meses se passaram e 2 meses com contas a pagar se passaram.
Então, se a gente pensar que eu posso fazer uma campanha em 2 semanas, eu estou falando que em 2 semanas eu consigo fazer uma campanha, arrecadar em 1 mês, e daqui 1 mês e meio, 2 meses, eu estou fazendo prestação de contas já. Uhum. Entendeu? Então, se a gente pensar nesse formato e começar pequeno, só que de pequenas ações e de pequenas prestações de contas por meses, você vai ver que no final do ano eu tenho 10 prestações de contas separadas, que quando unidas... É uma grande prestação de contas do ano. Exatamente. Só que detalhe, eu presto contas para todos aqueles que participaram comigo. E um deles vai falar, cara... só na ação A, ele vai receber a prestação de contas de todas as ações. Aí vamos falar o seguinte, eu cheguei e falei, a Sandra participou da primeira, a Sandra participou da segunda, a Sandra participou da terceira. E eu, Fran, que conheço a Sandra, falei, cara, eu só participei de uma. Pô, o ano que vem eu quero participar dessas duas que a Sandra falou também. Legal. É o mesmo caminho. Então, a prestação de contas, ela tem que ser sempre pensada do mesmo jeito que, na verdade, prestação de contas para mim, ela é no mesmo peso quando a gente pensa em captação. Por quê? Ela tem que ser pensada antes de toda a campanha ou de todo o projeto. Por quê? Eu faço o planejamento do meu projeto. Lembra lá atrás quando a gente falou sobre planejamento? Se for um marketing relacionado à causa, então eu fiz todo o planejamento, todo o planejamento da empresa, como vai fazer, e o que eu criei lá no meio do caminho? Plano de visibilidade, lembra? Fiz a ação, aconteceu. Fez de acordo com o que eu planejei, superou ou não, não importa. Né? Na verdade, eu fui para o mercado, preciso prestar contas para o mercado, coisa que as empresas não fazem. Você pega uma empresa hoje, você pega assim... Vamos pegar uma ação que aconteceu há pouco tempo agora. Apesar que eu vou dizer uma coisa, né? Vamos abrir um parênteses, que ele tem que ser honesto. Nessa pandemia, o que está tendo de prestação de contas é algo surreal, coisa que não estava acontecendo antes. Até a Globo está mostrando nos Fantásticos, etc., muito mais coisas. Mais transparência, acaba prestando mais conta, né? Porque a sociedade também está cobrando, né? Exatamente. Como a sociedade fala, cara, por que você não mostrou? Se você está me dando problema, mostra o que está acontecendo de bom, que as empresas estão fazendo de bom e abre espaço. E ela percebe que a partir do momento que ela faz uma ação e ela põe essa ação, a Globo, tá? Ela põe essa ação como transparência, ela colocou, sei lá, a Malve lá. Ela trouxe a Malve para dentro da Globo. Você percebe? Ela, como prestadora de serviço, como prestadora de contas, trouxe uma marca que provavelmente não aportaria para eles. Sim. Mas agora, como eles têm canal de televisão, tem internet, tem o Globoplay, tem podcast, cara, existe algum lugar que aquela marca pode patrocinar. Você percebe? Então, no fundo, é uma prestação de serviço para a sociedade onde eu trago um parceiro. O racional é o mesmo para a gente quando está na instituição. Porque eu faço tudo isso, presto contas. No momento que eu estou prestando contas, eu fecho o meu ciclo e a prestação de contas já foi prevista lá atrás. Por quê? Às vezes eu preciso fazer um material que eu vou fazer para entregar para o RH daquela empresa. É material que eu vou ter que fazer um release, vou ter que preparar o release lá na frente, para depois fechar esse release para apresentar para a imprensa como é que foi minha ação, amarrada com aquele release que eu já mandei na imprensa no começo. E aí, essa quantidade de resultado que saiu pelo release ou pela imprensa, ele vai para o meu material de prestação de contas. E esse material de prestação de contas, está contabilizado muitas vezes em linhas, em quantidade de horas que apareceu na televisão, minutos, ou numa internet, quantidade de seguidores hoje em dia foram atrás daquela ação. E detalhe, isso conta, porque quando você apresenta para a empresa, principalmente para a empresa, ele vai falar, caraca, navegamos tudo isso pelo social. Aí eu entrego para ele nesse material de prestação de contas um material pronto para ele divulgar para o funcionário dele. Ou seja, está tudo amarrado, né? O que acontece? Ele me expandiu para o funcionário dele, que a partir daquele momento eu já faço uma ação de engajamento do funcionário. Você percebe que a prestação de contas está tudo amarrada com algo lá no começo, que é planejamento. E é a instituição que é responsável por entregar para a empresa aquilo que ela também vai divulgar, né? Porque a empresa ela não quer ter o trabalho de, agora eu vou pegar o seu material e vou sair fazendo materiais de comunicação para divulgar internamente o resultado que a gente teve.
A instituição já entrega pronto, olha, nosso resultado foi esse, a sua participação foi essa, contribuiu de tal forma, passa para frente. Exatamente. Isso. E aí tem uma coisa que quem me acompanha no Instagram viu que eu coloquei um post esses dias que fala muito bem sobre isso. Por exemplo, as empresas hoje em dia, principalmente as maiores empresas, gastam milhões, investe, vamos colocar assim, desculpa a palavra, investe milhões na área social internamente. Por exemplo, gastam milhões para poder fazer promoções internas de endomarketing, para falar sobre social, investem milhões para falar sobre palestras, etc. Tal. Uma outra coisa que eu já vou tocar no assunto também, que são as palestras. Eles investem abrindo mão de horário de funcionário para fazer voluntariado. Quer dizer, tudo isso é custo. Quando você chega para uma empresa fazendo uma ação onde você vai ter a prestação de contas, planejamento de reconhecimento redondo, campanhas redondas, lembra de marketing relacionado pronta, de repente interna, externa, né? Qualquer coisa. Quando você chega com isso pronto, algo que, foi o que eu coloquei no post, algo que você quebra dentro da empresa é a prioridade na ação social. O que é isso? Você entra num banco e ele fala, aqui a prioridade, aqui o que a gente faz é educação. A gente aporta para educação. Saúde, tô fora. Aí você fala, não, mas olha, eu tenho essa ação que vai engajar, que vai fazer isso, mas eu vou te entregar isso, eu vou te entregar aquilo. Eu não vou usar nada deles. Eu não vou pedir para pegar o marketing deles pararem, para ir gente, não vou pedir para nada. Eu vou entregar pronto. Eu falo, cara, é só eu colocar isso na mão do meu RH e tocar, beleza? Para você, beleza. Você entrou. Aí a ação funcionou. Deu certo. Simpatizou a galera. Deu match com todo mundo. Nessa que aconteceu, você prestou contas, aí entra a eficiência. Aí quando você entrou a eficiência, ele ia falar, caraca, eu invisto milhões aqui, eu não tenho eficiência que os caras estão me entregando. Aí o que acontece? A saúde se acopla à educação lá dentro da empresa. Então, aí ele começa a entender que vale a pena, né? Abrir, expandir, exatamente. Porque ele não está tendo trabalho e está tendo visibilidade. Exatamente. Então, esse é um fator que a prestação de contas vai te ajudar a muitas vezes quebrar paradigmas dentro das empresas. E que também vai ajudar elas a abrirem os olhos. E detalhe, vai te transformar como uma autoridade dentro das próprias empresas. E, gente, eu estou falando tudo isso, mas é assim, o que a gente tem que entender é que isso funciona da mesma forma para a pessoa física. Para você ter ideia, doações de pessoa física, o cara que é doador uma vez, ele vai ser doador para sempre. Porque a partir do momento que ele fez a doação, ele entende que aquilo é válido para algo que está mudando no mundo e que ele pode ajudar. A ausência de prestação de serviços, ou prestação de contas, me desculpa, ela faz com que esse cara seja fiel a mim por 17 meses em média. Tá? Então, um telemarketing, um marketing direto à causa que eu mando o marketing relacionado à causa, não, perdão. Mala direta ou telemarketing. Aqueles que eu mando o boleto para casa da pessoa. Normalmente eles vão manter ajuda para gente sem prestação de contas por 17 meses. Sem prestação de contas ainda fica 17 meses? Por 17 meses. Bastante, porque, na verdade, ele fica... porque você fala assim, eu estou ajudando aquela instituição que me manda o boleto. Legal, só que, por exemplo, tem outra que sempre está vindo aqui, eu nunca ajudei. Em média, ela fica 17 meses. Como você não mandou prestação de contas, ele muda. Não é que ele para. Ele para de ajudar aquela instituição e passa para a próxima. Exatamente. Esses 17 meses muda a partir do momento que eu presto contas. Porque ele vai falar, caraca, aqui funciona tão direitinho... que eu vou ficar aqui. Para que eu vou tirar? Exatamente. E aí você tem um outro fator. Né? Ele vai ficando. Aí tem uma outra coisa. Você pega o fator disso amarrado ao reconhecimento. Eu presto contas para a Sandra e ponho o nome da Sandra na minha instituição e sempre eu estou andando para ela. Qual a chance de você não continuar pagando meu boleto? Não tem. Exatamente. E percebe? Então, a prestação de contas, ela faz o mesmo efeito para o segundo setor, que são as empresas, para o primeiro setor, que é o governo, porque o cara que chega lá e te manda uma emenda parlamentar, ele fala, cara, já mandei 3 anos para você, agora eu vou mandar lá para a CD, né? Não vou mandar mais para você, porque os caras estão precisando e tal, não sei o quê. Agora,
Se você está prestando contas, mostrando a efetividade, ele está vendo que aquele valor é muito maior do que você está no prestação de contas, do que o valor que ele está te entregando, como no caso do Arcísio Perondi, que eu citei no começo, que ele falou, cara, eu vou continuar. E de uma certa forma ele está ganhando também, né? Porque você presta uma conta para ele tão eficiente que ele utiliza disso também para fazer o marketing dele, da empresa que ele trabalha, enfim. Exatamente. Para o parlamentar, qual é a troca? Eu mando lá, a eficiência do cara é boa, eu garanto voto. É uma troca de voto. É uma troca. Você concorda? Sempre é uma troca. Para a empresa, na verdade, ela pode muitas vezes ganhar na venda de um produto lá na ponta, porque se eu ajudo ela a prestar contas para o cliente dela, então, ele nunca vai desamarrar. Ele fala, cara, quanto que não me custaria para levar a informação lá na final da ponta? Sim. Então, por exemplo, imagina hoje com realidade aumentada. Eu vou dar um exemplo aqui. Você pega uma empresa, a empresa da Silvia, que está aqui presente lá, que tem a da fechadura. Imagina você pega hoje um mercado simples, que as pessoas, principalmente o mercado dela, que o pessoal nem pensa nisso. Então, a realidade aumentada, imagina estar lá dizendo, as nossas fechaduras, tal, não sei o que, ajudam o câncer. Né? Aponte seu celular aqui, nessa embalagem, e veja como. Nossa. Cara, imagina a imagem, a própria prestação de contas, e quem que fornece aquela imagem? Eu, como instituição. Ela só basta ela me mandar a impressão da coisa, da embalagem dela. Eu, como instituição, faço uma prestação de contas em vídeo. Imagina, o cara comprou, apontou o celular, está prestando contas com a embalagem dela que vai para o mercado. Silvia, fica a dica, hein? Então, quer dizer, você percebe um negócio desse, que hoje é simples? E hoje qualquer um sabe apontar o celular. E detalhe, uma coisa que ninguém percebe, e que nós somos assim, a gente quer achar o erro. Sim. E a pessoa, para ver se está aportando aquele valor, ela vai colocar o celular. E a partir do momento que ela descobre que aquilo realmente está acontecendo, ela se sente orgulhosa porque ela comprou aquela fechadura. Ou porque ela fez parte. E se ela não fez parte, ela passa a ter um outro olhar, né, para as marcas. Porque assim, por que eu vou comprar a marca A se a marca B faz uma ação super legal e tal? E de alguma forma eu vou estar contribuindo sem fazer nada. Porque eu vou estar comprando a fechadura que eu preciso e vou contribuir. Agora, o que muda para a empresa? Você falar para a Silvia, fala, Silvia, a embalagem dela já está pronta. Eu só preciso mandar na segunda versão, por exemplo, um item que vai estar dizendo lá agora que ajuda o câncer infantil, por exemplo. Vamos dizer que fosse isso, né? Só, porque o arquivo da embalagem, ele manda para a instituição prepara lá o caminho de fazer a prestação de contas, ou que vai para o site dela, para um hot site que é a transparência daquele trabalho da fechadura, com relação... Quer dizer, isso, a tecnologia, qualquer um com um pouquinho de potencial de internet faz isso dentro de casa. E é bem legal, a Thaís está comentando aqui, Fran, que além de ele prestar conta, ele também divulga o nome da pessoa ou da empresa que colabora e convida essas pessoas para ir na instituição que ele ajuda, porque ele trabalha como uma ponte, né? É o ponto que eu ia falar sobre as palestras. Legal. Então, que eu até falei, eu vou falar sobre a palestra. Exatamente. Então, uma das coisas que é importantíssima para a prestação de contas, palestra. Então, fazer o quê? Tanto que, eu falo isso e você sabe, você está desse lado, que você sabe quantas palestras eu não fiz e quantas eu não fazia por semana, né, a respeito de prestar contas e de entrega. Então, e o mais legal, você emociona as pessoas. Eu acho que você deve lembrar muito bem quando eu ia pedir o prédio e quando eu fui entregar a foto do prédio pronta. Sim. Olha a diferença. Sim. E detalhe, a prestação de contas, você não faz nunca em palestra, dentro da instituição, para uma pessoa só. Você vai pegar um grupo. E aí, detalhe, se eu vou falar sobre empresas do setor financeiro que me ajudaram e que tem uma política, muitas vezes, de ambiente ou de educação. Lembra da prestação de contas em colocar lâmina de assunto na frente? É a mesma coisa. Então eu vou trazer... Você vai lembrar muito bem como a gente fazia isso. Eu pego essa comunidade inteira, 20 pessoas, 10 pessoas, 5, 30, 40, coloco numa sala, dentro de uma instituição, para ela poder andar para cima ou para baixo, para onde for, para conhecer. E eu presto contas de acordo com o que aquele grupo quer escutar. Então, você não vai colocar, de repente, um cara ligado à moda, com um cara ligado
a área de mineradora e o cara ligado a bancos. Eles querem ouvir Primeiro, coisas diferentes, né? E detalhe, eles querem fazer network. Uhum. Entendeu? Olha o ponto principal. Quando eu faço isso, além de prestar contas, eu entrego algo que eles não conseguiriam. Porque através do bem, eu faço todos se encontrarem. Entendeu? Sim. Isso é uma palestra que consegue. Nossa, sensacional. Então, a prestação de contas, ela tem um caminho que é não só um relatório. Ela não pode ser só um papel e falar, leia. Eu preciso, muitas vezes, fazer isso, mas colocar as pessoas. Por exemplo, você vai para dentro de uma empresa, lembra quando a gente falou de voluntariado? Que a gente falou de pegar aqueles formadores de opinião dentro das empresas? Não esqueça deles. Por quê? Eles são os caras que vão receber a minha palestra lá dentro da empresa para eu prestar conta de tudo que aconteceu, da ação que eles ajudaram e mais o que aconteceu dentro da instituição. E reconhecimento. Depois acho que o reconhecimento é fundamental, né? Também. É fundamental, é fundamental. Então, quando a gente entrega tudo isso, primeiro, você está fotografando nos dias de hoje, que já há tempos acontece isso. Eu tiro com a Sandra, como certificado, fotografo. Coloco a Sandra na minha rede, a Sandra coloca na rede dela. Ampliou meu leque. Uhum. Percebe? Prestação de contas. Eu estou prestando contas. E eu estou prestando contas para todo o seu ciclo de amigos de uma ação que você fez. Isso é muito importante. Eu lembro que quando a gente participava vendendo os tickets, e vira e mexe a gente prestava conta depois e colocava, e participava dos cafés, que eram sempre sensacionais, tirava foto, colocava, e meio que mostrando o que eu fiz, né? Mostrando que eu estava lá, participei da ação. E aí eu, particularmente, já ouvi de pessoas questionando, né? Parecendo que, pra que você se expõe? O que você faz, não tem que... O que você faz de social, ninguém tem que ficar sabendo, sabe? Essas coisas assim. E eu falei assim, gente, é uma forma de prestar conta com quem contribuiu comigo, com quem comprou o ticket de mim. Quebrou. É isso, não tem como. Eu não tô fazendo pra me aparecer, né? Eu tô fazendo pra prestar conta com quem ajuda. E eu acho que é um pouco isso mesmo, né? E tem uma coisa, Sam, que muitas pessoas ficavam nesse critério, até porque, eu vou falar uma coisa muito que para mim ficou muito claro e eu vou ter que explicitar isso aqui. Eu não consigo não ser transparente. Cara, quando você faz algo a mais e você está entregando, e a pessoa que não entrega, ela começa a se sentir pressionada. Então o que acontece? É mais fácil essa pessoa falar, você está se movimentando e ficar se mostrando, do que ela mesma se movimentar. E, na verdade, não estou me mostrando. Eu estou sendo transparente. Você lembra? A gente vendia 3 mil tickets. Cara, é 60 mil reais de doação que a gente está fazendo. É bastante. Aí você vai falar para aqueles caras... Imagina, tinha uma amiga minha, que acho que hoje ela não está aqui presente. Ela esteve presente várias vezes aqui até. Hoje ela trabalha na Sky e tudo. A gente criou uma baita numa amizade. Ela doava, ela comprava 100 tickets e falava, Fran, você não precisa me mandar. Doa para instituições os 100 tickets. Cara, eu me sentia, era a pessoa de todas que doavam pra mim, que compravam, era a pessoa que mais me doía, porque assim, falar, cara, é que nem ela colocar o dinheiro na sua mão e falar, meu, eu acredito em você. Faz aí. Nossa, aí eu mandava para as instituições, pegava o relatório delas, não sei o quê, ligava para ela, falava, olha, tá acontecendo isso, eu mandei para você. É a que me deixava mais tenso, porque era a pessoa que mais confiava em mim. Sim. Entendeu? E a pessoa que eu mais queria prestar contas. E a Silvia fez um comentário, a gente ficava aguardando ansioso os números, né? Quantos tickets vendeu, qual foi o resultado, para a gente poder prestar conta mesmo com os parceiros. Exatamente. Acho que tem uma pergunta aí da Orquídea, né? O que acha melhor de uma experiência de compra? Informar antes sobre o impacto positivo, alguma causa, ou depois em forma de surpresa, encantamento? Não, na verdade você tem duas situações. Existe planejamento, né? O planejamento que você vai fazer, existe uma expectativa. Então, eu acho que esse fator expectativa... E tem uma coisa, gente. Não ter batido a meta de expectativa não é ruim. Principalmente no terceiro setor. Ontem eu tive uma live com o Carlos Dias, falando sobre a corrida, etc. E ele quis bater uma meta de vender os quilômetros dele, que ele ia vender 4 mil quilômetros, uma coisa assim, e patrocinaram só 2 dele. Aí no final,
ele chegou e falou, cara, pelo menos eu vou entregar 2, né? Acho que de 2.000 quilômetros que ele tinha corrido, ele captou 6 mil reais, uma coisa assim. E aí ele falou, cara, eu ia entregar isso. A Tegman, que foi a empresa que patrocinou ele, falou, quanto falta? Ele falou o dobro. A Tegman foi lá e cumpriu. Uau. Cobriu. Então você percebe que quando você não bate uma meta no terceiro setor, mas você está sendo honesto e não ter batido, muitas vezes alguém sensibiliza e fala, cara, a gente vai bater nesse negócio. Porque tem uma causa, né, envolvida. Porque é uma causa. Porque no segundo setor, no primeiro, não, você não bateu, você é incompetente. Uhum. No terceiro setor, isso não existe. A gente pode ser transparente. Então, a expectativa do ruim ou do bom é tipo, dessa vez eu não consegui. Entendeu? Só que a sua transparência vai pesar naquilo que você está coletando. Então, quer dizer, você vai falar, dessa vez eu não consegui, tive tantos. Agora, mas pelo que eu vi, eu consegui 20 pessoas. Se eu tivesse conseguido 40, eu teria batido. Você fala com as 20 pessoas, fala, cara, você não consegue engajar uma? Eles vão atrás de bater a outra meta. Acaba promovendo uma mobilização maior ainda, né? Ô, Sam, eu vou falar isso pra você, pra Silvia que tá aqui presente. Quantas vezes a gente meteu o ticket a mais e vocês vendiam? Porque a gente queria superar a nossa meta também. É isso aí. Então, quer dizer, cara, você falava assim, eu vou confessar uma coisa aqui, tinha vezes que eu falava 3.500 tickets, eu bati 3.400, eu comprava 100. Eu comprava 100, porque eu falava, cara, eu vou comprar. Se todo mundo comprou, por que eu mesmo não vou comprar? Eu sei que a minha missão foi de vender os tickets. Mas, cara, não bateu? Eu vou bater, eu vou comprar. A gente tem que dar um jeito. Agora, no segundo, se fosse para uma empresa, você ia falar, filho, faltou 100, tó. Não é? Você passa a bola, né? Exatamente. Agora, pra gente, o legal desse fator da expectativa, a prestação de contas, se você for muito honesto naquilo que você está entregando, se você está mostrando de uma maneira completa tudo que você conseguiu construir nesse período, no terceiro setor a gente tem uma vantagem. Cara, a força vem muito grande na próxima vez. Porque você fala, cara, eu bati na trave, eu não consegui, entendeu? Mas você tem que mostrar que você fez. Que é o fator, por exemplo, eu vejo algumas empresas, algumas pessoas com projetos, etc. Cara, nem o mínimo projeto inicial a pessoa tem. Aí ela vai apresentar para alguém, aí as pessoas que olham falam, já dá tristeza logo no começo, entendeu? Então não adianta vir ficar pedindo, porque, não vai, entendeu? Agora, você vê que a instituição fez o passo 1, o passo 2, o passo 3, até você acredita, você fala, cara, isso aqui vai vender. Aí quando não vende... Você já pede com a prestação de contas, né? Na mão, praticamente. Exatamente. Você vai apresentar a sua prestação de contas. Então você vai estar me ajudando, mas você vai estar ajudando a fazer isso, isso e isso, né? A essas realizações. Exatamente. Legal. E às vezes você pode se frustrar, como aconteceu quando a gente começou falando da live do Darcy Perondi. Só que aí você tem que entender, volta para casa, raciocina e fala, cara, onde eu errei no formato da minha prestação? Porque perder, cara, não perde. É assim, outro dia eu escutei de quem que foi que falou, não foi da Lu. Eu não lembro quem foi que comentou comigo, falou assim, eu faço parte de uma instituição rica. Aí eu falei, não, você não faz da rica. Mônica. A Mônica. Eu falei, você faz de uma instituição competente. Por quê? A partir do momento que eu coloco, que eu formo uma prestação de contas, eu estou me colocando como rica, por quê? Eu só coloco os dados que eu arrecadei, Ela fica rica. Ela fica rica, que eu falo, aparência de rica. A partir do momento que eu falo que eu captei aquilo que eu precisava, que pode ser 140 milhões por ano, só que eu mostro quanto que eu preciso para manter e tudo que passou para eu custar aqueles 140 milhões, a pessoa fala, caraca, eu não posso falar com eles no ano que vem, senão eles não pagam as contas do ano que vem. Entendeu? E aí você não tem essa distinção mais rica ou mais pobre, entendeu? Existe a eficiência dela, existe a competência do que ela está fazendo. E o quanto cada instituição custa, né? Porque eu lembro que a gente fez, quando a gente fez aquela ação pela fraternidade para doar a van para o GRAAC, a gente ouviu de muitas pessoas que a gente tentou doação que do GRAAC já era rico, sabe? Já tinha, não precisava ajudar. E a gente falou, não é assim que funciona. Ele arrecada muito, mas porque ele custa muito, né? E tem uma outra coisa, Sam, você tocou num ponto que é importante. Você vai lá e você pede uma van. Beleza?
Quanto custa uma van? 100 mil? Chuta. 80 mil? 100 mil? Perfeito. Não importa, 100 mil. Beleza. Captei a van. Resolveu o problema? Não. Cara, você me deu um problema. Um problema. Por quê? Quem que vai abastecer essa van? É você? Você já doou a van. Quem que vai contratar o piloto dessa van? Quem que vai contratar ou quem vai pagar a lavagem dessa van? Quem vai pagar o seguro dessa van? Quem vai manter o pneu dessa van? Quer dizer, você me deu uma... Na verdade, quando a gente fala de uma instituição, tem um fator que aí é onde pesa, que as pessoas dão para uma instituição que às vezes falam, ela está precisando muito. Só que detalhe, hoje em dia mudou um pouco o cenário, porque ele vai falar assim, eu posso arrumar para você, mas você vai manter essa van? Porque se você não souber manter a van não vai para você. Então o que acontece? Às vezes, o fator não é a van. Você me facilitou na época, quando dou a van, porque você diminuiu o meu investimento em 100 mil reais por ano. Só que você onerou meu orçamento em mais de 15 mil reais por ano. Ou seja, se a instituição não tem como, a van ia ficar parada. Ia ser um passivo. Não, ia ser ruim para você. Exatamente. Ia ser um passivo. Entendeu? Porque aí você fala, não tem. Então, quer dizer, você está falando, às vezes parece ser simples, e não é. Então, quantas instituições você já fez doação, mas a gestão era ruim, aí tudo que você doou foi embora. E isso antigamente era aceitável. Hoje em dia, não mais. A eficiência, ela está mostrando para quem eu tenho que doar, porque eu quero que ele... É que nem a gente está falando, já estou falando isso há anos, né? O que eu vou falar agora, Sam. Mas hoje vai ser mais forte ainda, porque assim, eu quero te dar o dinheiro, mas eu quero que você faça mais dinheiro para você se manter. Pra você não ficar toda hora pedindo para mim. Dependendo. Esse é um fator que... Uma parte está sendo trabalhada muito em cima disso pelas empresas, pelas pessoas que já estão habituadas a doar há muitos anos. E a nova geração vai vir com uma cobrança muito grande disso, que é a eficiência. O quanto vai custar para você fazer, não me interessa, a gente vai arrumar. Pode custar 400 milhões no ano, 1 bi por ano. Né? Se não fosse assim, o St. Jude não captava quase 2 bi por ano de dólares. Caramba, é muita coisa. Mas por quê? O cara, se tiver uma criança no Amazonas aqui, ele leva para os Estados Unidos e trata. Entendeu? Aí o americano, ele fala, olha o que o cara faz, vou ajudar ele a fazer isso. Porque ele entende que a solidariedade dele é eficiente. Entendi. Agora, ele não está tampando o buraco. Não é não é um saco sem fundo, né? Exatamente. Ele sabe gerenciar e gerir bem esse dinheiro. Exatamente. Que nem quando eu converso, tive pessoas que eu recebo em casa, que vêm trazer o projeto, a primeira pergunta que eu faço é seu sonho ou um sonho que a sociedade gostaria de resolver? Porque senão, o seu sonho ninguém vai querer alimentar. Agora, o que a sociedade vai querer resolver é meu sonho. Aí eu vou te ajudar. Pode custar R$1 milhão, vamos trabalhar para conseguir. Agora, o seu sonho não vai fazer sentido. Quando eu falo assim, quando eu presto conta para uma empresa ou para o governo, eu tenho lá a ponta dele, que é o interesse do marketing de causa, o marketing que a própria empresa vai fazer mesmo depois disso. E o governo, porque ele tem lá também as prestações de conta que ele tem que fazer. Mas e para a pessoa física? Quais são as formas que eu posso reconhecer essa pessoa para que ele continue doando? Cara, nome na parede é o básico. Nome em sites. Esse negócio de rede social, tá fora, sabe? Esse negócio que o pessoal coloca, o reconhecimento na rede social. Cara, não rola. Sua rede social tem que funcionar para aquilo que você precisa. Óbvio que a prestação de contas, quando você também viu lá, o Rotary foi fazer uma entrega de um cheque. Legal, tá ali. Mas, cara, não é só porque toda vez que tá lá, eu preciso colocar a marca do Rotary, isso cansa a população, entendeu? Porque aí dá a impressão que tá só ali aquela marca. Não, é legal você prestar contas no geral. Tá. Mas a pessoa física, o reconhecimento dela, seja num formato na parede, seja num relatório social, ou em alguma coisa que você tem, é muito importante. Cara, assim, pra mim é primordial. Não tem como estar fora, tem que estar dentro. Até hoje, eu tenho amigos meus que se tornaram amigos meus, que foram doadores e me ajudaram. Eles falam do nome que está lá dentro do GRAAC. Ele fala, cara, meu nome está lá dentro ainda, entendeu? Então, quer dizer, isso é fatal, não tem como. Eles estão amarrados no bom sentido, né? O GRAAC, prestar contas para ele, de maneira de como está acontecendo o ano,
ou não esquecer ele, entendeu? Vai garantir com que ele continue ajudando. Se não tiver hoje, por tecnologia, para chegar, morre, entendeu? Às vezes ele só está querendo tirar dele o tempo inteiro. Preciso doação, preciso doação, preciso doação. Não, mas eu preciso estar ali o tempo inteiro para uma hora falar, cara, agora, final de ano, me deu uma apertada nessa pandemia. Pô, você não me ajuda? O cara que está com o nome lá e fala, caraca, vou ajudar, meu nome está lá. Meu nome está lá. Entendeu? Só que aí você nunca está falando com a pessoa. Então, a prestação de contas, você pode fazer uma prestação. Hoje em dia, eu ajudo. E aí eu falo, cara, eu quero receber prestação de contas. Eu gostaria de receber. Tá aqui meu e-mail. Cara, você fazer um e-mail uma vez por mês para falando o que aconteceu no mês aqui, cara, é básico. A pessoa vai receber. Pertencimento, né? Ele se sente pertencente. Mas, gente, nessa prestação de contas, quando é pessoa física, pelo amor de Deus, não mande e já cobre. É prestação de contas. É prestação de contas. Manda aí embaixo da vez, lembrando que está em aberto. Gente, é que nem eu estava falando assim, estava falando com o pessoal de elaboração de site. Ele falou, não, na homepage tem que ter tudo. Eu falei, não, cara, cada um vai atrás de sua informação. Não tem homepage com tudo mais. Cara, eu tenho que ir naquilo que eu vejo que eu tenho interesse. Então, por exemplo, eu quero saber mais sobre a instituição, eu vou lá atrás da informação. Mas na home, eu preciso de uma coisa suave, entendeu? Putz, tô vendo uma criança ser salva, tô vendo uma baleia sendo cuidada lá, sendo bem tratada, tal, etc. Tô vendo a tartaruga, o cara tirando lá o plástico da tartaruga, ou o cara recolhendo, que nem teve um amigo meu que falou esses dias atrás, que o pessoal em Santos estão passando a rede lá, pegando toneladas de plástico por dia, e aí eles fazem raspador de prancha de surf, entendeu? Olha que legal. Imagina você coloca numa instituição uma prestação de contas dessa e fala assim, olha o que você está me ajudando a fazer, porque você está me ajudando a recolher o lixo do mar, mas detalhe, olha esse cara aqui na ponta que está ganhando dinheiro com o que eu estou fazendo aqui. Então, quer dizer, você me ajuda a fazer aquilo, tirar o lixo do mar, só que eu faço o dinheiro rodar e eu remunero esse cara do Santos. Só que não sou eu que remunero, é você que me ajuda a poder remunerar esse cara. É demais. Percebe? Demais. O ciclo fecha. Fecha. E eu reconheço você. Então, quer dizer, eu posso colocar um reconhecimento desse em N lugares. Eu posso mandar uma pessoa para a pessoa, eu mando um adesivo para aquela pessoa, para ela poder colocar no carro dela, eu faço parte dessa ação, entendeu? Eu ajudo o pessoal de Santos, eu remunero, eu ajudo a sociedade de Santos a poder ter uma vida melhor, sei lá. Você tem milhares de coisas para fazer. Temos 2 minutos. Passa voando, né? Eu não acredito nisso. É muito rápido. E você vê que prestação de contas tem caminho, né, para seguir, né? Não, daria pra gente fazer 8 lives só de prestação de contas. Aliás, acho que cada um dos temas dava pra fazer 8 lives de cada um dos temas. Fácil, é muito legal. Fácil. Mas assim, não, e fora que teria cases, né? Casos demais. A gente já tá aí, para quem tá assistindo, acompanhando, a gente já tá alinhando, né, Fran, para continuar falando, trazendo mais conhecimento. Sim. Mas vão seguindo a gente nas redes, Alianças do Bem, o FGET também, com 2 T's, porque aí vai recebendo mais informações, vai acompanhando, a gente vai falando aqui, a gente vai avisando quando vão ser as próximas. Desde já a gente agradece muito, Francisco, muito por essa iniciativa. Imagina. Foi muito legal. A gente já vinha pensando em como trazer essa informação para as instituições, porque a Alianças ela é uma ponte, né, entre as instituições e as empresas parceiras. E aí, quando veio essa ideia sua, a gente super abraçou e foi super positivo. Então, a gente só tem a agradecer. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E aí, nesse último minutinho, deixar a sua mensagem. Eu que queria agradecer. Na verdade, como sempre, Sam, eu tenho um carinho enorme por vocês, pela Silvia, pelo Valdir, cara, por todo mundo que está envolvido, né? Então, eu só tenho a agradecer. Na verdade, foi um baita de um prazer ter falado todos esses 8 dias, vamos chamar assim, que foram em 2 meses. É um assunto que eu amo falar, e assim, eu tenho um lado meu que eu adoro ajudar. Então, as instituições que quiserem se colocar, né, com mais dúvidas e me procurar, só basta entrar em contato comigo. Eu acho que tem caminhos a mil. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que melhorar no nosso país é esse ponto das instituições, porque eu vejo assim,
o grande impacto nosso estão no que essas instituições podem fazer pela sociedade. Com certeza. E eu acho que esses toques, eu conseguindo fazer uma mudança, nem que seja pequena, em algumas pequenas instituições mesmo, cara, para mim já é um grande ganho. Então, Obrigada, eu só tenho a Fran. agradecer.